Começa agora o programa Educação Brasileira. O assunto do primeiro bloco é São Paulo no IDEB. No estúdio, Ederson Graneto entrevista João Cardoso Palma Filho, secretário adjunto de Educação do Estado de São Paulo, sobre os resultados do Índice da Educação Básica Brasileira de 2011. São Paulo é o segundo estado brasileiro com melhores notas no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Nós vamos conversar agora sobre essa evolução da educação paulista com o professor João Cardoso Palma Filho, que é secretário adjunto da Secretaria de Estado da Educação aqui de São Paulo. Professor, a gente evoluiu, né? A gente saiu de um quarto para um segundo lugar. E essa evolução, dá para a gente definir por que houve essa evolução? Bom, o fato é o seguinte, nós saímos de 3,6, nós tínhamos uma quarta posição em 2009 e saltamos para o segundo lugar. O que pode ter influenciado esse avanço? Bom, primeiro eu diria o seguinte, isso não é o resultado do trabalho feito em 2011. Quer dizer, se tem algum mérito, se nós temos algum mérito nessa história toda, foi de darmos continuidade às ações que vinham sendo desenvolvidas, né? Tá. São Paulo criou um programa de currículo, quer dizer, ele tem uma proposta consolidada em currículo, tem um bom material pedagógico hoje na mão dos estudantes, né? Além do próprio material da secretaria, também nós trabalhamos com o livro didático, do Programa Nacional do Livro Didático, e eu acho que teve um aspecto muito positivo, e aí é mérito dessa gestão, foi nós abrimos um diálogo com a rede, quer dizer, houve uma distensão, eu diria, quer dizer, a rede passou a dar um crédito para a secretaria. Acho que foi positivo também o estabelecimento de uma política salarial de 4 anos. O professor viu que, bom, agora realmente nós vamos ter um reajuste todo ano. Não existe aquela interrogação. Está no papel, né? Está em lei, então está garantido. E ainda o secretário Herman se empenhando para este ano ainda ver se ele consegue dar mais alguma coisa além do que já foi dado no mês de julho, que estava previsto na lei. Plano de carreira, também aprovado pela Assembleia Legislativa e que agora nós estamos regulamentando através do decreto. Está indo muito bem, a comissão paritária vem discutindo, nós já resolvemos os critérios para promoção na carreira para os professores, para os diretores e agora estamos finalizando com os supervisores. Essa relação evitou greves, né, que o país inteiro viveu... Não, sem dúvida. Hoje nós temos uma tranquilidade. Aliás, se lembrou bem, eu acho que também uma coisa que ajudou em 2011 a ter esse resultado é que nós não tivemos paralisação na rede. Sim. Os estudantes tiveram os 200 dias letivos, tiveram a carga horária de cada disciplina, enfim, eu acho que foi também fruto dessa situação muito boa, principalmente se nós compararmos com estados aí que tiveram 100 dias, 120 dias de paralisação. Isso tudo ajudou. Agora, bom, tudo bem, mas a gente ainda não chegou lá, vamos dizer assim, a educação brasileira, nem a paulista que está bem, não chegou lá. O senhor identifica que essa questão maior está no ensino médio, é isso? Bom, eu considero o resultado do ensino fundamental, principalmente dos anos iniciais, um resultado muito bom. Tá. Nós estamos com 5,4 de média, é bom que frise, né? Nós temos aí... Eu tenho alguns dados aqui, se você me permite, claro. Eu vou ler. 88% das escolas estaduais de São Paulo alcançaram o IDEB de 4,7, que é a meta estabelecida para 2011. Exatamente. Ou seja, nós estamos com 5,4, a meta para o Brasil era 4,7 e 88% das nossas escolas atingiram essa meta. Sim. 57% das escolas atingiram a meta 5,3, que foi estabelecida para São Paulo. Então, o Estado de São Paulo tinha uma projeção de atingir em 2011 5,3. Nós atingimos 5,4 e 57% das escolas atingiram esse índice. Agora, é importante também destacar que aproximadamente 20% das nossas escolas atingiram a meta 6, que está prevista para o Brasil em 2021. Então, nós temos já 1/5 da nossa rede que hoje, já em 2011, elas atingiram uma meta que está projetada para o Brasil para 2021. Isso é fundamental. É fundamental. Né? Nos anos iniciais. Os anos iniciais, nós já vínhamos tendo uma boa performance. Em grande parte devido a um programa que nós temos na Secretaria, que foi iniciado em 2007,
que é aquele programa de alfabetização da criança chamado Ler e Escrever. Ler e escrever. Entendeu? Que é um programa completo. Quer dizer, ele tem um bom material, ele tem uma boa formação dos professores, formação é assim, serviço, e é contínua, não houve interrupção. Então, nós consolidamos hoje um patamar de 5,4, o que dá uma boa base para você avançar. E a segunda fase do ensino? Os anos finais, nós ficamos com 4,3. Oitava série, né? Isso, oitava série. Também atingimos a meta. Aliás, nós atingimos as metas em todos os níveis, tanto no chamado séries iniciais, que é o ciclo 1 nosso, ciclo 2, que são os anos finais, e o ensino médio. Nos 3 segmentos nós atingimos as metas. E outra coisa também importante, nos 3 segmentos nós melhoramos em português e matemática. Que é, enfim, é o objetivo final. Exatamente. Da história, né? Nós temos que trabalhar agora é a questão do fluxo. Nós temos que aumentar o índice de aprovação. De aprovação e evitar que o menino vá embora. Exatamente. É isso que nós temos que realizar. Bom, o ensino médio, que nós já conversamos, aí nós melhoramos mesmo. Embora, eu acho que 3,9, numa escala de 0 a 10, não deixa ninguém satisfeito ainda. Nós estamos com média 4, né? Exatamente. Estamos com nota vermelha ainda. Exatamente. Né? Nós temos que avançar mais. Agora, o ensino médio não é um problema só do Estado de São Paulo, é um problema nacional. O ministro tem falado Claro, isso aí, tem tido ideias de mexer no currículo e tal. Né? Nós, o ano passado, nós discutimos com a rede, em 2 reuniões que fizemos, no primeiro e no segundo semestre, com mais ou menos 20 mil professores em cada momento, uma questão da reorganização do ensino médio. E essa reorganização passava, indiscutivelmente, por trabalhar por área de conhecimento e não mais por disciplina. Agora o ministro também está defendendo isso. E também passava por você dar para o estudante uma opção, quer dizer, que ele pudesse escolher no 3º ano, pelo menos. No último ano, no último ano, ou talvez já no segundo semestre do segundo ano, que ele pudesse ter, por exemplo, 1 ano e meio básico, ele teria todas as áreas, e a partir do segundo semestre do segundo ano, ele poderia optar por uma das áreas. Mas qual fosse a opção de área, ele obrigatoriamente continuaria estudando língua portuguesa e matemática e a língua estrangeira, no caso o inglês. Tá. Só que aí ele teria 3 disciplinas mais 4, dependendo da área. Não é? O que reduziria de 13 disciplinas hoje para um conjunto de 7 disciplinas, né? Ou até 6. Porque no caso das ciências da natureza, se ele já escolheu matemática obrigatoriamente, né, ele não é escolha, ele tem que fazer matemática, sobraria ainda física, química e biologia. Então seriam 3 mais 3, 6. Você tem uma redução significativa e eu acredito que aí poderia inclusive aumentar o número de aulas dessas disciplinas, né, para 3, 4 aulas de cada uma, porque são 30 aulas no período diurno. Na mesma direção, nós também temos que repensar a questão do noturno. O ensino noturno, há uma redução de 5 aulas. Então, ele não tem 30, ele tem 25. O que faz que, se continuar com 12 ou 13 disciplinas, você ainda vai ter disciplina com uma aula, como estamos tendo. Né? Que é ou então aumentar 1 ano do curso. É isso que eu ia colocar. Uma saída é aumentar 1 ano. Não tem outro caminho. Quer dizer, à noite teria que concluir o ensino médio em 4 anos. Porque senão o aluno não vai ficar bem, não vai ser bem formado, não vai sair de lá com... não sai. A outra coisa que eu acho importante seria também começar a incluir alguns estudos relacionados com o mundo do trabalho, enfim, contextualizar melhor os conteúdos, como aliás está previsto na legislação, mas não se cumpre, não é? Agora, para isso, por exemplo, para você ter um professor que contextualize a sua disciplina, que situe a sua disciplina no tempo, no espaço, etc., a relação da sua disciplina com as outras, você tem que investir na formação do professor. Esse também é um problema
crônico. Para resolver essa questão da evasão do ensino médio, né? Porque tem muito aluno que nem vai para o ensino médio também. Também tem isso, né? Você acha que passa pela questão do currículo, passa pela questão da mudança do currículo, para atrair o jovem, para deixar ele mais à vontade? Passa, mas não é só isso. Quer dizer, é fundamental, sim, rever a organização do currículo, indiscutivelmente. Introduzir novas metodologias, caminhar na direção de um tratamento interdisciplinar. Aliás, já estava previsto. O parecer da conselheira, da ex-conselheira Guiomar Nando de Mello, de 1998, é o parecer 1598, eu tenho de memória porque eu li isso aí várias vezes, ela colocou bem a questão lá, indiscutivelmente. Ela dizia que era preciso trabalhar em termos da interdisciplinaridade, entre outras coisas. Era preciso dar uma certa autonomia para o estudante também. Ela defendia muito a questão do protagonismo juvenil. Quer dizer, o estudante escolher algo é fundamental, faz parte desse protagonismo, né? Então tinha que ter uma diversificação maior dos currículos também. Ela argumentava, e com razão, a LDB, se você olhar rigorosamente, até 2008, a LDB é de 96, Sim. Em 2008 são 12 anos. Não aparece a figura disciplina. Se você colocar a LDB no computador, mandar ele buscar a palavra disciplina, não existe até 2008. Vai aparecer depois de 2008 em sociologia e filosofia, que elas foram tornadas obrigatórias como disciplinas em todos os anos do ensino médio. E, curiosamente, são duas disciplinas para as quais você não tem professor. Hoje, a Secretaria de Educação está autorizando o licenciado em pedagogia a ministrar essas disciplinas, porque não há professor para isso. E vai levar muito tempo. Por quê? Até que o jovem do ensino médio perceba que agora ele pode ser professor de sociologia e filosofia, e aí ele vai procurar um curso de ciências sociais ou mesmo de sociologia para obter uma licenciatura, vai demorar algum tempo, porque antes não era um conteúdo obrigatório, consequentemente havia pouco interesse em fazer um curso de ciências sociais para ser professor. Fazia ciências sociais bacharelado, para ser um pesquisador, etc., numa das áreas aí das ciências sociais, mas não para ser professor. Então não tinha carreira, né? Vai levar algum tempo para você ter essa situação, de algum modo, resolvida. Agora, não é só isso, quer dizer, não é só uma questão do currículo. É muito fácil falar em trabalhar por área e trabalhar de forma interdisciplinar. Mas isso implica numa reorganização do espaço na escola. É preciso que os professores tenham tempo fora da sala de aula para, inclusive, reuniões pedagógicas, planejar, porque planejar por área é muito diferente de disciplina. Planejar por disciplina, eu faço isso individualmente. Em minha casa, eu preparo minha aula. Agora, por área, implica em conversar com os demais responsáveis tá todo mundo de acordo na área. dentro da escola. Exatamente. Bom, professor, obrigado pela sua presença aqui na Univesp TV mais uma vez. Eu agradeço. E boa sorte lá no próximo IDEB. Vamos ver se a gente consegue Estamos torcendo. chegar no primeiro lugar. Nossa aposta é 2013, né, que vai ser o próximo IDEP, e que será divulgado em 2014, Sim. Estarmos nos primeiros lugares. Ok. Nos Já três estamos segmentos. perto, né? Estamos perto. Tá bom. Obrigado, Tá bom? professor Paulo. Nada. Começa o segundo bloco do programa Educação Brasileira. O assunto é violência na escola. No estúdio, Ederson Graneto entrevista Renato Alves, pesquisador do Núcleo Estudos da Violência da USP, sobre pesquisa que revelou que mais de 70% dos brasileiros apanharam na infância. Um estudo feito em 11 capitais brasileiras, com mais de 4.000 pessoas, constatou que 70% delas haviam apanhado quando crianças. 20% apanhava regularmente. Esse levantamento foi feito pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, o NEVE. Nós vamos conhecer melhor essa pesquisa, saber o que ela revela sobre a personalidade dos brasileiros, com o Renato Alves, que é pesquisador lá do NEVE e também professor da Universidade Metodista. É isso, Renato? Isso. Então, Renato, tem uma parte dessa pesquisa que nos interessa especialmente, que é a questão das crianças, né? Do sujeito apanhar quando era criança. De que maneira isso influencia na personalidade? Você conseguiu, como é que foram essas entrevistas? Como é que elas foram conduzidas para revelar esses números aqui, que são, assim, a gente fica interessado em saber mais deles? Bom, Ederson, essa pesquisa foi uma pesquisa feita
com 4.025 entrevistados, né, em 11 capitais brasileiras. Isso seguiu mais ou menos aquela mesma forma que se faz quando se faz levantamento sobre eleição, sobre tendência de voto. Então, ele foi mais ou menos, né, pegando as camadas da população, dividindo por faixa etária, por gênero, por classes sociais. Criou um universo semelhante ao universo da população brasileira. Ao universo da população brasileira. Tá. E aí, dentro disso, foi feito esse levantamento. Então, esses dados são bastante representativos, pelo menos, não diria em relação ao Brasil, acho que indica em relação ao Brasil, mas pelo menos em relação a essas 11 capitais. Tá. Né? Não é um censo, mas é uma coisa confiável. É uma coisa confiável, né? Ele vai buscando mais ou menos ter as mesmas características da população para você ter uma ideia, né, disso dentro da população. Né? E em relação mais específica à punição corporal, o que chamou a atenção foi esse valor, né, essa porcentagem da população brasileira que ainda, né, hoje, sofre a punição física, né, apesar de toda a discussão que se tem, né, dos 20 e tantos anos de democracia que a gente esperava também que isso também tivesse alterado, porque a verdade um pouco dessa pesquisa, só para entender um pouco melhor esse dado dentro do universo da pesquisa, a gente busca compreender quais são as normas, os valores, as atitudes do brasileiro em relação às graves violações de direitos humanos. Entre essas graves violações, a gente sabe que já tem 20 e tantos anos de ECA, que uma das violações seriam as violações contra a criança. Né? Entender a criança como sujeito de direito, e essa criança como sujeito de direito, ela teria o direito de não ser violentada. E quando a gente vê a educação, né, utilizando a violência física ainda como uma forma vamos chamar, não pode dizer nem de educação, mas até de controle, né? De controle ou até de uma certa modelagem de comportamento dessas crianças, isso é uma coisa ainda que chama bastante atenção nesse nosso atual estágio, né, de desenvolvimento. Agora, a gente fala violência, 70% apanharam, né? Sofreram violência. Que tipo de violência, Renato? É violência forte, leve? Tem essa divisão? Tem. Então, aqui no estudo, né, lá se quem tiver interesse pode acessar o estudo completo lá no site do Núcleo, né, www.neveusp, né, neve com V mudo, USP.org, lá tem os dados completos. E nesses dados a gente foi dividindo, né? Então, primeiro, quantos apanhavam e quantos não apanhavam. Tá. Desses que apanhavam, a gente foi vendo, por exemplo, quantos apanhavam, né, com mão, né, beliscão, tapa, quantos apanhavam com chinelo, quantos apanhavam com vara, né, ou cinto, e quantos apanhavam com pau ou outro objeto duro. Então, a grande parte, logicamente, eles apanhavam com mão, né, beliscão, tapa, esse tipo de violência, né? Mas chama a atenção também que conforme a frequência disso ia aumentando, que um outro dado que a gente também acompanhou, com quantas vezes essa pessoa apanhava, né? Então, desde todos os dias, uma vez por semana, uma vez por mês, né? Raramente, né? Então tem esse levantamento também da frequência, e quando a gente vai cruzando esses dados, quem apanhava com maior frequência, então quase toda semana, quase todos os dias, eram aqueles também que apanhavam com os objetos com maior potencial de dano, por exemplo, o pau ou outro objeto duro. Isso tem uma razão de ser, inclusive quem estuda essa questão da punição física, né, ela vai mostrando que isso também vai tendo um gradativo. Conforme bater, por exemplo, numa criança de 5, 6 anos, com a mão ela tem um determinado efeito. Conforme essa criança vai crescendo, o tapa já não surte mais esse efeito. Mas aquele que bate vai usando, então, instrumentos cada vez mais agressivos para tentar ter aquele mesmo tipo de controle que se tinha anteriormente. Então, isso vai também fazendo com que vai subindo a escala também dos instrumentos utilizados nessa punição. Agora, uma coisa que interessa a gente aqui que trabalha com educação saber é o seguinte: a pessoa que apanhou ao longo da vida, ela reproduz esse comportamento depois? A pesquisa apurou de alguma maneira isso? Olha, aqui dá para a gente ver, né, assim, a pesquisa ela dá para você cruzar diferentes dados, né? Um dos dados que é possível cruzar seria quem respondeu que apanhou durante a infância, a expectativa que também teria em relação ao comportamento do filho diante de determinadas situações. Então, por exemplo, né, se seu filho for... Então, são todas hipóteses, né? Se seu filho for pego roubando algo no supermercado, usando drogas, pichando um muro, né? O que você faria? E entre as várias opções, teria bater muito neles. Chama atenção eu não vou lembrar o valor total, mas assim, a grande parte daqueles que respondiam, né, que apanharam muito na infância, também eram os que respondiam que bateriam muito no filho, caso ele fosse pego num comportamento indesejável pelos próprios pais. Né? Então, parece, né, ter uma certa associação entre ter apanhado na infância e ter uma expectativa também de bater muito no filho, né, em determinadas ocasiões. Isso, a psicologia, por exemplo, explica isso como aprendizagem social. Então, a pessoa que, de alguma maneira, tem esse referencial, esse modelo, né, inclusive de controle de comportamento, ele também reproduz isso, né, ao longo da vida. E tanto reproduz, que quando a gente vai correlacionando isso com outros dados, por exemplo, se essa pessoa se envolve em determinada situação, que tipo de solução ela teria?
As pessoas que apanharam muito são aquelas também que apresentam o maior número de respostas de que agrediriam ou partiriam para uma agressão física dessa outra pessoa. Tentaria resolver isso a partir de um comportamento, agressivo ali com o outro. Né? Então, isso também é um dado que chama bastante atenção. A gente pode entender, então, que, não sei, se eu estou que um menino que apanha em casa, ele vai reproduzir esse comportamento na escola, por exemplo, assim, ele apanha o pai e fala assim, não faça isso. Ele faz e apanha, para não fazer mais. Então, a relação dele com os colegas pode ter essa influência? Ele pode ter essa influência. Não é um determinismo, né? Porque apanhou, vai bater na escola. Porque tem gente que faz exatamente o contrário. Exatamente. Apanhei e não quero esse castigo para o meu filho, para os meus amigos, para as pessoas que eu gosto. E o contrário também, né? Que não apanhou e passa a bater nos filhos também, essa questão toda. Não, mas tem sim. Não só nesse estudo, né? Tem um outro estudo que a gente fez lá no Núcleo, que chama Violência nas Escolas, né? Aliás, tem até também para baixar lá no site do Núcleo. A gente também acompanha um pouco essa população, né? E essa questão da violência em casa e a reprodução da violência na escola. E parece que tem uma associação bastante grande, né? E vem pela mesma resposta, né? De uma certa aprendizagem. Você aprende como lidar com o outro. E ali não é só aprender como lidar com o outro. Você está aprendendo de alguma maneira, quando alguém faz alguma coisa que você não gosta ou que te desagrada, como é que você reage? E se você tem esse modelo que você reage, né, agressivamente, você também tende a reproduzir isso. E é muito comum você ver isso, por exemplo, né, com um irmão menor. Né? Então, quem geralmente tem ali uma educação mais violenta, reproduz isso com o menor. Né? Na escola seria, por exemplo, aqueles casos, o famoso valentão, né, que reproduz com os alunos nas classes bullying, menores. Né, que é uma questão que está tomando conta da discussão hoje dentro da escola, que é o bullying, o sujeito agressivo, ou aquele que passa a fazer uma agressão constante sobre um outro. Sei lá, ele escolhe alguém e o agride como, sei lá, talvez ele seja agredido em casa. Quer dizer, você acha, então, que, por exemplo, um professor que ele percebe, um educador, não só necessariamente professor, percebe que uma criança tem comportamento agressivo, ele tem que tomar alguma providência? Olha, eu acho assim, a primeira questão, e esse tema aqui de falar sobre educação, falar sobre a escola é um grande espaço privilegiado para lidar com esse tipo de situação. Né? Em que sentido? Né? A escola é uma oportunidade que você tem de você rever valores que você trouxe da sua formação domiciliar. Aliás, o papel social da escola é essa. Né? Não é só ensinar conteúdo português, matemática, ciência, mas é você ter ali uma oportunidade de você viver com a diferença. Então, a escola, nesse espaço, é um espaço de você aprendizado, né? De convivência para uma vivência mais ampla na sociedade. E, ao mesmo tempo, a escola também é uma formadora de valores. Né? Então, ela teria esse papel. Aliás, ela surge historicamente com esse papel. Né? Além disso, né, a escola, a gente vai lembrar que até muito pouco tempo atrás, tem aquelas histórias da palmatória na escola. Havia um castigo físico dentro da própria escola. Dentro né? da própria escola, que no Brasil existe isso ainda, em outros países isso é uma coisa ainda comum, né? Mas no Brasil isso já foi coibida, já tem lá algumas décadas. Né? Mas também se perde um pouco também essa relação com a escola, quando a escola vira essa escola mais normativa, voltada a uma formação conteudista. Né? Então, a escola perde também a oportunidade de você ter essa formação mais ampla. Esse é um papel da escola. Segunda coisa, a escola hoje é um espaço, hoje não, mas a escola sempre foi um espaço potencial de conflito. Por quê? Porque a escola é o espaço do encontro da diferença. Diferentes religiões, diferentes gostos, diferentes culturas se encontram na escola. Tá. Esse encontro que se dá na escola, ela é também um espaço para tolerância e para viver na diversidade. Deveria aprender isso também na escola. O que isso tem a ver com a violência? Quando a escola não ensina como você lida com o conflito, como você lida com essa diversidade, a violência ela se torna uma maneira de você lidar com esse conflito. Quando a gente vê essa violência explodindo na escola, porque a escola se tornou inoperativa nessa sua função. Porque ela não trabalha de alguma maneira com o ensino de como conviver um com o outro. Exatamente, o ensino da convivência. E a gente vai somar nisso também, e essas entrevistas vão trazendo um pouco essas informações. Hoje, cada vez mais, a escola é o espaço do encontro dessas diferenças. A escola pública, até muito pouco tempo atrás, era uma escola de elite. E a elite era uma classe muito homogênea. Conforme a escola também se universaliza, cada vez mais ela vai tendo que lidar com essas diferenças. E torna-se cada vez mais um lugar potencial de conflito. E os professores, nesse aspecto, eles não têm esse preparo também para aprender a lidar com esse conflito e, de alguma maneira, ensinar também essa convivência, essa tolerância dentro da própria escola. Isso vai dar na formação de uma cidadania. Isso passa pela escola. Então, daí, mesmo que esse sujeito traga essa referência de casa, a escola é um espaço para isso. Em que sentido? Eu vou dar só um único exemplo. A escola é o espaço para você aprender a lidar com, por exemplo, a palavra. Por isso que você aprende português,
comunicação, né, expressão dentro da escola. O que é aprender isso? É mais do que aprender gramática, aprender as referências dos autores, né, brasileiros, internacionais, é mais do que isso. É aprender a você se expressar para você, de alguma maneira, poder negociar esse conflito a partir da expressão. Na verdade, que a gente tem, por exemplo, todo o rito, né, jurídico, ele é isso. Eu tenho um conflito contigo, eu posso resolver isso via de fato, né, num conflito direto entre eu e você. Qual é a ideia do jurídico? A gente vai estabelecer um terceiro elemento, que seria o judiciário, que ele seria neutro, e aí não seria nem o meu lado, nem o seu lado, mas nesse debate vai se chegar numa solução que não vai ser nem o meu, nem o teu, nem vai agradar totalmente a mim, nem totalmente a você, mas que desagrade menos as duas partes para a gente chegar num acordo. Então precisa ter esse terceiro elemento. E essa mediação ela é feita a partir do quê? Da palavra. Então, quando você também tem uma escola como a gente tem hoje, com os índices, né, de aprendizado, inclusive de comunicação, extremamente baixos, que possibilidade você tem de mediar conflito a partir do diálogo? Muito baixa. Então, isso vai se refletindo ali. Vamos lembrar também, né, que a violência ela é ausência de palavra. Né? Então, a gente já tem acreditado, né, quando o cara parte para as vias de fato, a gente diz, perdeu a razão. Perdeu a razão. Né? Perdeu a razão. Quer dizer, a palavra, a racional, ela ali não impera como uma mediação desse conflito. Então, quando a escola perde essa sua função, né, de formar esse cidadão, trazendo essa convivência, essa tolerância, a mediação da palavra que está ali na figura do professor, que não é, né, só da mesma idade que os alunos, ele é mais velho, ele representa um outro tipo de saber, que é o saber sistematizado, saber acadêmico, seja lá o que for, mas é também um saber, né, de uma outra forma de convivência, que não é necessariamente a convivência doméstica, e a gente vai aprendendo nesse ambiente essa convivência, isso também vai fazendo com que a violência tenha uma outra possibilidade de ser encaminhada, né? Os conflitos têm uma outra possibilidade de ser encaminhada que não seja a violência. Então, a escola é locus, né, privilegiado para esse tipo de formação. Muito bem. Obrigado pelas suas informações aqui. Tem mais algo que a pesquisa traz que você possa relacionar com... Olha, sim, só uma última informação, talvez, né, que é interessante também, né, das várias. Depois o pessoal pode entrar lá, acessar. Porque a pesquisa é enorme, né? É enorme, aqui é só um pedacinho. Aqui talvez é só um showroom das ideias para depois continuar debatendo. Mas, assim, as pessoas também que sofreram mais punição física na infância, e a pesquisa aponta um pouco isso, são aquelas também que se envolvem mais com violência na vida futura, inclusive, né, violência direta, então já foi ferida por armas de fogo, por armas brancas, ameaçado de mortes, e são também as pessoas que têm mais contato com pessoas que também já sofreram isso. E aí vale só um pequeno adendo, né, uma pequena nota de rodapé. Isso também tem a ver com o contexto em que essa situação se dá. Você pode ter, por exemplo, uma violência física dentro de casa, mas se você vive num ambiente onde essa violência externa também ela é grande, ela vai reforçando ainda mais esse tipo de comportamento. Exatamente. O conceito de que a violência resolve questões. Exatamente. E talvez em contextos como esse, a violência também é uma linguagem que se impõe para a sua sobrevivência. Então, se você vive num contexto violento, se você também não for violento, você vai ser massacrado pelos outros. Então, ali quase que vai sendo imperativo para você tornar isso. E, consequência disso, também você se envolve mais em situações violentas. Né? Então, vai ter mais problemas com a polícia, vai ter mais problemas, né, com o judiciário, vai se envolver mais em situações que vai te parar no hospital por questões da violência. Então, essa é uma questão bastante séria e bastante grave. Eles só confirmam aquele velho ditado que violência gera violência. Exatamente. É isso. Renato, muito obrigado pela sua presença aqui na Univesp TV. Boa sorte com o seu trabalho. Obrigado. Fim do programa Educação Brasileira, produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.